Vamos ler Salmos 127, por favor. Versículo 3 e 4. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Amém. Quer estar assentado? Glória a Deus. O tema proposto para esse mês é paternidade. O Vitor vai falar na próxima, né? Vai falar de paternidade do ponto de vista do filho, que é muito importante. Quem teve um pai que desenvolveu a paternidade, como o Ed, em memória, pode nos trazer muita riqueza desse ponto de vista. Então, parabéns pela escolha. E quando o pastor Eduardo me convidou, ele disse assim: pastor, gostaria muito que o senhor falasse sobre paternidade. E o fato de Deus ter guardado a nossa casa, a nossa família, porque a nossa família prega mais do que o nosso sermão, não é verdade? A nossa casa prega, a nossa família prega. E eu louvo a Deus e agradeço pelo convite aqui. Paternidade. Falar de paternidade perto do filho é mais complicado ainda, né? É mais difícil ainda. Mas vamos lá. Amados, a paternidade, ela é um propósito de Deus. Paternidade, ela é própria do próprio Deus. Deus é Pai. Ele é o Abba. Nós temos um Espírito que clama, Abba Pai. Foi colocado em nós por Jesus Cristo, esse Espírito de adoção. E nós temos então em Deus o maior modelo para um pai. Não há um outro modelo tão bom quanto Deus. Deus é o modelo de pai ideal. Porque olha como Ele nos trata, Ele nos ama, Ele nos orienta, Ele cuida de nós, nos suporta, nos corrige, nos dá uma segunda chance. Ele é o pai do filho pródigo, que mesmo que o filho é rebelde, ele não deixa de amar e esperar, prepara todo o cenário, porque ele sabe o que é um filho. Os filhos são herança do Senhor. Eu não sei quantos de dinheiro você tem na conta, não sei quantas casas, quanto ouro, quanta prata você tem, mas a única herança que você tem que é para Deus são os teus filhos. Não há nada mais lindo para Deus do que os nossos filhos. Deus requereu os filhos primogênitos para Ele. Deus ama os nossos filhos. Mesmo os filhos que foram abandonados pelos seus pais, são amados pelo verdadeiro Pai. Deus está nele essa paternidade. E Ele nos deu o privilégio de desfrutar disso também, de experimentar essa paternidade. E coisa linda, eu posso então ter a mesma experiência que Deus, como Pai de toda a humanidade. Eu também posso ser pai, eu posso desenvolver o caráter de Deus através da minha paternidade. Glória a Deus. E quando nós olhamos para esse privilégio de ser pai, vem também junto um pacote de responsabilidade. Responsabilidade de ser pai. Como a pessoa muda depois de ser pai? Você lembra você na versão 1.1? Sem pai, sem filho? E depois? Você não sabia o preço da lata do leite ninho, o preço da fralda, você não sabia nada. Irmão, é outra versão. Quem é um pai mais recente aqui? Quem tem filho bebê aí?
Primeiro filho. Mas enfim. Que responsabilidade ser pai. Que responsabilidade. Quando nasce um filho, já não é nada mais sobre você. É sobre os seus filhos. Pode notar, o pai, ele transfere tudo dele para o filho. Por isso que o pai do filho pródigo não teve dificuldade nenhuma de dar herança. Era tudo para você mesmo, filho. Era tudo para você. A gente transfere os sonhos, aquilo que a gente não consegue ver ao alcance dos nossos olhos, a gente coloca para cima dos filhos. É por isso que quando você vê uma pessoa que com muita dificuldade formou um filho na medicina, no dia da formatura, quando recebe o canudo, parece que é o pai que está recebendo o canudo da medicina. Eu não consegui, mas o meu filho conseguiu. Então ser pai é uma coisa muito nobre. E nós como cristãos, nós temos que saber desenvolver essa paternidade. Porque há uma crise de paternidade. É um caos a paternidade nesse tempo. Josué me mostrou algumas vezes as cartas anônimas que vêm dos alunos das escolas, com a frustração que cada um tem. E 90% é falha dentro da família, falha de paternidade. Cabe a nós desenvolver essa paternidade com excelência, com eficácia, para que a gente possa fazer com que os nossos filhos sejam realmente herança do Senhor, flecha na mão do valente. Amém? O Salmo 137, nesse versículo, ele dá essa ideia que o filho, ele é flecha. Os filhos são como flecha na mão do valente. Uma certa feita eu desenhei uma logo para colocar em alguns pensamentos que eu tinha, e eu fiz um J e um D, e o J e o D virou um arco. Aí eu coloquei uma flecha, a flecha com o traço do D virou uma cruz. E eu me identifiquei muito com aquilo. Eu disse, poxa, a gente além de ser pai de filhos, como é que chama? Biológicos, a gente também sempre trabalhou com jovens, e a gente vê hoje jovens dizendo, pastor, o senhor exerce uma paternidade sobre nós há muito tempo. Então, mesmo que a gente não gere filhos biológicos, a gente gera filho no coração. Aí a responsabilidade de Paulo dizer, Timóteo, meu filho, tu, pois, meu filho, chamar de filho quem a gente não gerou. Porque nós somos pais quando geramos no coração. Porque o pai verdadeiramente não é aquele que gera. Porque há muito pai que gera, mas não abraça. Então é melhor você abraçar um filho ao coração, nem que não seja seu. Há muitos filhos frustrados com paternidades fracassadas, e Deus colocou no meio do caminho alguém que os abraçou. Aquilo que te fez falta, você está se esforçando para oferecer. Porque sabe o quanto custa uma geração sem a paternidade. Eu quero crer que todos nós aqui vamos aplicar os princípios da palavra de Deus, e os nossos filhos serão herança do Senhor, serão flechas nas mãos do valente. Esses dois versículos nos inspiram a falar primeiramente de valor. Herança do Senhor é valor. Nós precisamos como pais saber o valor dos filhos. A minha herança está aqui, a minha herança está na Júlia, e a minha herança está no André. Eu digo para eles sabem disso. O pai, a maior riqueza do pai, cabe em cima de uma toalha xadrez com eles. Se você perguntar qual é a maior alegria do coração, é estar com eles. Eles são a herança que Deus nos deu. É o maior valor. Deixo qualquer coisa pelos meus filhos. E às vezes a gente se torna até um pouco, como é que diz? Coruja, né? Muito
Porque não, é o que a gente tem de valor. Se eu tivesse uma Ferrari, uma Lamborghini, talvez eu estaria lustrando elas. Se eu tivesse talvez uma boa casa lá na beira-mar de Balneário Camboriú, aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Então, qual o valor que nós estamos dando para os nossos filhos? Qual o valor, irmãos? Se te dissesse o teu filho vale mais que aquela barra de ouro que tem naquelas pegadinhas que tem que colocar a mão lá, já viu? Se eu tocasse naquela... Tem gente que põe a mãozinha na hora de tirar, larga, já viram? Bota a mão no ouro, mas não tira, quando não consegue tirar, cai a barra ali. Irmão, parece que está em busca de valor. E as pessoas têm filhos. Não precisa nós irmos atrás de prata e nem ouro, porque a nossa maior riqueza são os nossos filhos. O ano passado, ano retrasado, não sei, eu estive nos Estados Unidos e eu fui numa conferência da Adonep, Homens de Negócios. E estava pregando lá, iria pregar, um homem bilionário aqui do Brasil. Era da Adonep de Boston. E como os meus parentes são os diretores lá, eles disseram, João, eu queria que você fosse. E aí, eu fui. E antes de ele pregar, eles me deram a palavra. E eu cantei com a Sulamita, a Sulamita, a irmã da Sulamita, a Débora, e o Andrezinho pegou um ovinho daquele, sabe aquele ovinho? E nós cantamos uma música assim, não é sobre ter, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. Vocês sabem? É sobre o... Vocês conhecem essa letra? Não é cantar e ouvir a sua própria voz. É dar valor às coisas que a gente não vê que tem valor. E eu vi que aquele homem começou a chorar lá na mesa. E depois que eu estava sentado na mesma mesa que ele pegou o microfone, ele começou a chorar e ele disse, para mim já estava bom. O que eu vi na vida do pastor Joelso e da família dele, o menino dele pronto para servir, estava lá tocando, cantando junto. Ele tinha conquistado milhões de reais, mas tinha perdido a família. Depois ele sentou para jantar conosco e disse, não, eu estou emocionado. Você é milionário, você é bilionário, você é muito mais rico que nós. E essa verdade, gente, é que nós temos uma riqueza, nós temos a herança do Senhor. Quantos têm filhos aqui? Quantos têm filhos? Você é bilionário. Você tem riqueza. Cuidado para não trocar toda essa riqueza que você tem por coisas banais, por coisas passageiras. Porque os nossos filhos são herança do Senhor. Fala do valor que precisa ter. As flechas e o arco, elas nos falam primeiramente de alvo. Se tem valor, eu tenho que saber o que eu vou fazer com o valor que Deus me deu. Os nossos filhos são flechas. Então eu preciso, como um arqueiro, eu preciso dar destino para essas flechas. Ok? Eu preciso me preocupar com o destino dos meus filhos. Pastor, não é deixar brincar? Tudo vai acontecer? Não. Você tem que projetar. Você tem que definir alvos para os seus filhos. Nós, como pais, nós precisamos saber que nós somos responsáveis dos destinos dos nossos filhos. O arqueiro, ele pega aquele arco e ele não solta sem ter uma visão para onde vai soltar, não. Todo arqueiro verdadeiro, o valente que está na Bíblia aqui, ele sabe aonde está lançando as suas flechas. O nosso Deus planejou alvos audaciosos para nós. Ele pegou a nossa vida aqui e nos lançou no alvo da eternidade, irmão. Jesus disse, pode vir que está pronto. A casa está preparada. Tem um lugar para vocês. O primeiro alvo que nós precisamos dar para os nossos filhos é a eternidade. Pastor, mas meu filho sendo médico está bom. Não está bom.
Meu filho sendo rico tá bom? Não tá bom. É um pensamento muito medíocre. Se nós cremos em Jesus só para esta vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Que paternidade é essa? A nossa paternidade tem que mirar nos nossos filhos para a eternidade. Por isso que nós precisamos ensinar o temor do Senhor. Nós temos que ensinar os princípios da palavra de Deus. Nós temos, livro de Provérbios, ensina-nos a ensinar os nossos filhos o temor, a sabedoria, a prudência. Amados, somos nós os responsáveis pelo alvo, pelo destino dos nossos filhos. Você sabia que não há ninguém na terra que vai se preocupar com o alvo dos teus filhos mais do que você? Se você não planejar, pelo menos pedir e pensar, Efésios 3:20, você perde e pensa: Deus, eu quero ver o Josué sendo usado nas tuas mãos. Deus, eu quero ver a Júlia sendo usada nas tuas mãos. Eu quero ver o André sendo usado nas tuas mãos. Eu quero que os meus filhos vivam para a glória do teu nome. Alvo. Chega na eternidade e vive uma vida para a glória de Deus. Talvez meus filhos não terão iate, talvez meus filhos não terão casas para ir para lá e para cá, mas eles viverão, é um alvo meu, para a glória de Deus. Amém? São alvos que eu defini bem cedo. É uma flecha que Deus me deu. Aliás, não uma. Ele deu uma aljava que põe nas costas aqui, e quando você lançou uma, daqui a pouco vem outra. Mas a nossa aljava, por isso que bem-aventurado é aquele que enche as suas aljavas. Por isso que os muçulmanos, eles têm a média 8 filhos. Eles querem tomar o mundo com a religião. E nós cristãos controle de natalidade. Quantos filhos você quer ter? Um só, porque 2 incomoda. Dá trabalho? Filho, dá trabalho. Mas é a herança do Senhor. Amados, defina alvos. Nesta noite você vai ter que ter: Deus, onde é que eu quero que meus filhos cheguem? Põe assim: primeiro na eternidade. Diga: primeiro na eternidade. Porque se tudo passar aqui, ele alcançou a eternidade, irmão, ele já venceu. Mas se ele ganhar o mundo todo aqui e perder a sua alma, perdeu tudo. Peça para que eles vivam para a glória de Deus. E não necessariamente precisa ser músico, cantar, compor como Josué para viver para a glória de Deus, não, irmãos. A pessoa pode criar um filho para a glória de Deus e ele trabalhar numa empresa, ele entrar numa empresa e ficar 25 anos ali como funcionário e viver para a glória de Deus. Eu conheço um gari, irmãos, que me inspira. Se aposentou como gari em Cocal e viveu para a glória de Deus. Aquele menino estudou comigo. As minhas notas eram muito boas nas escolas, muito boas, e a dele era péssima. Rogério, o nome dele. Bom, ele tem casa com piscina, e eu nem casa tenho. No temor do Senhor, os filhos no temor do Senhor, a família toda. Ele passava 5 horas da manhã recolhendo o lixo, porque ele vive nas ruas. Todo mundo sabia quem era ele. Ele vivia para a glória de Deus. Não ofusque a glória de Deus na vida dos teus filhos. Que eles sejam médicos, que eles sejam reitores de faculdades, mas que eles vivam para a glória de Deus. Que eles vivam com abundância também. Vida com abundância. Ninguém quer miséria para os nossos filhos. Nós queremos que os nossos filhos vivam uma vida farta. Sabe? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que eles tenham tudo o que precisam. Deus vai suprir toda a necessidade do teu filho. Ele vai viver com abundância, com abundância. Amém? Mas para isso você tem que dar destino para ele. Você tem que estar com os filhos nas tuas mãos. Nas madrugadas, Deus. Está aqui, Senhor. Eu estou mirando aonde tu miraste, Senhor. Eu estou mirando na eternidade para os meus filhos, Senhor. Eu estou mirando para a tua glória, Senhor. Eu estou mirando para que eles vivam com abundância, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eles vão viver com alegria.
Amém? Alvo. Segundo, arco e flecha nos fala de esforço. Uma vez eu fui pegar um arco de verdade, eu pensei que era igual aquelas fundas de borracha bem mole, que nada, irmão. Tem que... E o segredo do arqueiro não é os primeiros movimentos que são leves, são os últimos, que são mais tensos. Você pega um arqueiro iniciante, ele leva até aqui. E um arqueiro com experiência, ele consegue levar mais. É pouco movimento, mas são movimentos estratégicos, movimentos de alavancações, de alavancamento. Aqueles últimos movimentos, eles são proporcionalmente muito maiores do que o movimento inicial. Quando você está se doando pelos seus filhos, se esforçando em oração, sabe aquela oração de Jó? Nas madrugadas, orando pelos seus filhos, intercessão, jejuando pelos seus filhos. Para nós exercermos uma paternidade eficaz, exige esforço de nós. Ninguém consegue ser pai no recreio, irmãos. Ser pai não é recreação, paternidade não é recreação, é missão. Nós recebemos uma missão de Deus. Nós recebemos uma missão de Deus. E Deus exige de nós esforço. Esforço em oração. Esforço em dedicação. Esforço em acreditar nos nossos filhos. Sabe por que o Josué toca bem violão assim? Porque eu quis que eles tocassem desde criança. O que eu fiz? Eu botei um violãozinho no sofá. Eu tocava, eles viam tocar, gostavam do som. Daqui a pouco, eles não sabiam nem mexer, mas já estavam ali mexendo no violão. Esforço, porque eu sonhei para que eles fossem músicos como eu era. E na verdade todos são. Mas eu preciso me esforçar, eu comprei um violão. Eu tenho dito para a menina do Jonas, compra um ukulele de 4 cordas, que é bem molinha as cordas. Daqui a pouco aquela menina vai estar louvando ao Senhor, a tua filha também. Ei, ajuda, seja um facilitador dos voos mais altos dos teus filhos. Acredita que Deus tem algo para eles maior do que para você. A flecha vai onde o arqueiro não vai. A flecha vai mais longe. Por isso que eu ainda fico indignado quando o pessoal fala assim, ai, aquele tempo, né, que o púlpito era ali, que a glória era aqui. Não, irmão, acabou. Coisas melhores estão pela frente. Ei. Nunca diga que os dias passados foram melhores do que esse. Senão você não é sábio, diz a Bíblia. O melhor sempre estará por vir. A revelação de Deus, ela é gradativa e ascendente. Ah, mas Jesus acabou então. Não, ele disse, não, vocês vão fazer coisas maiores. Vocês vão fazer coisas maiores. O Juliano pregou sobre João Batista ali. Jesus disse, João Batista que é o maior entre os profetas. Levanta aí, João Batista. Você é maior que todos que já passaram. Aí levanta aí, Zezinho, Pedrinho, Joãozinho. Vocês são maior que João Batista, vem coisa melhor. É sempre melhor. Meu filho vai onde eu não cheguei. Seus filhos irão aonde você não chegou. Mas para isso precisa de esforço. Tem que ter esforço. Tem que ter dedicação. A gente cansa. É difícil. Nossos filhos passam por etapas, por momentos difíceis. As ciladas armadas para os nossos filhos. E Deus vai dar entendimento para quem? Para o arqueiro. A gente vai lá e livra. O Andrezinho está entrando na puberdade agora, eu estou preocupado. Teus filhos estão entrando na puberdade, que preocupação. Com a pornografia, com aquilo que o mundo ensina. É um esforço, é uma preocupação. Mas isso é paternidade. Ok? Paternidade. Você tem que sofrer aquelas tensão do arco, assim, porque essas coisas que Deus vê, a tua preocupação com a herança dele, ele vai fazer ressoar sobre a vida dos seus filhos. Pais dedicados colhem fruto na vida dos seus filhos. Se dedique, não abandone seu filho, não perca o seu filho para o mundo, para as amizades. Pastor, eles não conhecem meu filho. Ei, cuidado.
se esforce, ok? Se esforce. Flecha e arco fala de esforço. Flecha e arco também fala de propósito. Propósito. Eu acho tão bonito aquele hino que vocês cantam, como um farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Essa parte agora. Ora em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Aqui está o nosso propósito. Não é o alvo em si. O alvo é o passo mais longe. Agora, o propósito é todo dia. O propósito vai se cumprindo. O propósito vai acontecendo. Os nossos filhos vão entendendo o propósito de Deus. Eles não vêm para a igreja forçados, arrastados, não. Eles vão entendendo o propósito de Deus. Nós temos que fazer com que os nossos filhos descubram o propósito. Quando eles descobrirem o propósito, eles vão amar o propósito. O que vai fazer na igreja? Vamos na igreja. Não, é um propósito. Nós vamos aprender a palavra. Foi dada uma entrevista aqui para umas meninas, no último entre elas. Pegaram as meninas aqui da igreja, filha do Felipe, e elas estavam falando sobre o devocional delas. Que elas estão orando por propósitos, com filhos de pessoas que estão doentes, com câncer. Elas entram no grupo de Instagram, não sei, de WhatsApp ali, e elas estão lá no quarto chorando pelas pessoas, irmão. As crianças muito cedo descobrem já o seu propósito. Você não pode deixar o seu filho descobrir o propósito com 18 anos. Deus procura os propósitos na idade de Samuel, na idade de Jeremias. Na verdade, seus propósitos são eternos. Mas a evidência desses propósitos estão na nossa juventude. Quando eu lembro que eu aceitei a Cristo com 23 anos de idade, 24, irmão, eu digo, meu Deus, olha quanto tempo que eu perdi. Qualquer um filho de pastor hoje tem mais bagagem do que o pastor. Porque quem conhece o que é uma criança criada na casa de Deus, no caminho do Senhor, debaixo dos bancos. Teu filho foi assim, não foi, João? Está vendo? Porque ensina o menino. Não é ensina o seu João, o seu Pedro, não. Ensina o menino. Eu não tive esse privilégio. Escola Bíblica Dominical, eu não tive esse privilégio. A gente teve que pegar na corrida para poder fazer, né, o resto de tempo que nos sobrava. Agora não, os nossos filhos, eles têm todo o tempo, eles têm todo esse trajeto da flecha. Enquanto eu estava fazendo aqui, você acredita em coisas espirituais aqui? Seus filhos vão cruzar continentes por um propósito. Por quê? Por que eu estou aqui na Europa? Pai, Deus sabe por que eu vim para cá. Por que eu estou nos Estados Unidos? Deus sabe. Por que eu vim aqui? Sei lá, Japão, China, sei lá. Propósito de Deus, porque ninguém é movido pelos seus propósitos. Filho de crente é movido por propósitos divinos. Amém? Propósito. Faça seus filhos entender os propósitos. Faça eles entender o propósito. Faça eles entender bem cedo. Que daí você vai ver que eles terão o prazer. Eles vão te trazer no domingo que você está cansado. Pai, cansado, vamos lá. Vamos para a igreja. Eles vão te ajudar. Bem-aventurado aquele que enche a sua aljava de flechas
porque não vai perder para o inimigo. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a fazer dos nossos filhos como flecha na mão do valente. Alguns conselhos práticos aqui, para encerrar. Na prática, como nunca você fez, é o tempo de cuidar, amar e cuidar dos nossos filhos. Mais do que nunca é importante a nossa presença junto com os nossos filhos. E quando falo de presença, irmão, então tá, vamos almoçar junto, filho, lá no shopping. Chega lá no shopping, me liga o Jonas. Só um pouquinho, tem um áudio do Jonas. Daqui a pouco o pastor Eduardo, só um pouquinho. O meu filho já teve dia que ele disse, pai, deixa o celular. Se é presença, é presença. A gente vê isso, a gente quer atender todo mundo, né? A gente quer ser acessível, né? Mas nós precisamos dar prioridade. Os nossos filhos estão olhando. Eles sabem que a qualidade do nosso tempo não é, a gente diz, tempo de qualidade. Não é qualidade isso, é uma migalha que a gente está dando para eles. Tempo de qualidade é como... Ano passado, né, filho? Fiz com você, né? O Josué cheio de propósito na música, tinha recebido mais canções, ia lançar mais outras músicas, ia vender bicicleta para gravar mais uma música. E, enfim, projeto IRP, eu disse, filho, teu projeto não pode ser mais esse, teu projeto tem que ser uma família. Porque mais do que formar filho, nós temos que formar pais. Peguei ele, botei no carro, e eu fui até, sem destino, fui até Jaguaruna, e fui andando. Disse, filho, tu já tem música bastante. Tu precisa de uma pessoa para te compartilhar. Senão, por mais sucesso que tu tenha, tu não vai ter a alegria de compartilhar. Sabe o que é? É tempo de qualidade. Comecei a andar na BR, andar naquela marginal da BR. Eu disse, filho, daqui a pouco Deus te conecta. O Pai sabe onde tu vai chegar. O Pai sabe. Daqui a pouco, eu falei assim para ele, nós estamos andando aqui nessa marginal. Daqui a pouco tu entra na BR, porque tu é um vocacionado. Tu é um chamado. Irmão, está casado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele gravou uma música ali, dá-nos mais fome, mais sede, da tua presença ali no estúdio. Fez só botou ali, né, para brincar, né? Botou ali só para dizer, tem mais uma música. A coisa pegou, a música alcançou 2 milhões de acesso lá no Instagram, não sei quantos mil lá no YouTube, e tem pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, e não sei, pessoas influentes, fazendo daquela música seus devocionais, fazendo coreografia, não sei quantos já. Por quê? Porque Deus conecta, Deus cuida dos nossos filhos, mas os nossos tempos de qualidade direcionam, sabe, o arco e a flecha. Então nós precisamos tirar tempo de qualidade para os nossos filhos. Dedica tempo. Vai comer no shopping. Já é difícil comer no shopping, né? Porque a gente quer aquela comida mineira lá do Shopping das Nações. Farol Shopping, né? Um gosta da comida mineira, o outro gosta do camarão expresso, o outro gosta do Subway, calzone. Não. Jesus, no shopping? Mas está vendo como é diferente a nossa família, gente? Nossos filhos são todos eles diferentes. Você tem que entender isso na sua família. Senão você cria um caos. Porque eles têm, não é competição, sabe? Mas e o meu lugar? E a minha atenção? É só para o Josézinho essa túnica? A gente, quando é pastor que vai visitar o filho de gente que já era criança, a Sulamita nunca falha, graças a Deus, mas vai lá, chega lá, tem um bebezinho, eu trouxe um presente para o bebezinho, aí tem uma menina de 4 aninhos que fica assim, braba, vai para o quarto, não quer nem ver o pastor, aí a gente já leva, já tem que levar, trouxe para você primeiro, e às vezes dá o presentinho do bebê para ela, dizer, como se fosse, para evitar, para não criar conflito, porque os nossos filhos são diferentes, irmão.
Um puxou o sogro, um puxou a sogra, um puxou a avó, outro puxou o pai. Então a gente tem que ter sabedoria para lidar com isso. É difícil, irmão. E paternidade, você tem que compensar essas ciladas, vaciladas que a gente dá, entende? Então volte, desacelere, vai lá e corrija. Porque senão vai ficar o pai não gosta de mim. Pai está me comparando com o Josué, eu nunca vou chegar com o Josué, eu nunca vou cantar igual a ele, nunca vou compor igual a ele. Aí tem ele fica machucado, ferido. E nós somos fruto de uma geração machucada e ferida pelos nossos pais. Eu nem conto as histórias do meu pai para os meus filhos. Eu não conto tudo. Conto em parte, porque não vale a pena. Porque eles também são fruto de uma geração. Agora, nós não precisamos errar. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Deus exige de nós um comportamento de verdadeiros pais para esta geração. Senão nós perderemos esta geração. Nós perderemos os nossos filhos. Mas em nome de Jesus, esse mês aqui, deixa Deus te usar também, Vitor, tá? Para nós exercer essa paternidade e os nossos filhos serem flechas, que sejam posicionados em Deus para cumprir o seu eterno propósito. O tema é muito importante, não dá para exaurir aqui em pouco tempo, mas leia, tem livros ali sobre paternidade, compre o livrinho da paternidade ali, e na outra quinta tem mais, mas o que você quer aprender a ser pai? Fala com Deus. Pai, onde é que eu estou errando, Pai? Aí o Senhor vai te esclarecer, Ele vai te acordar de madrugada para você. Ele vai dizer assim, sabe uma coisa? Pega o celular dele. Ô amor, vai lá, esposa, dá uma olhadinha nela. Entende? Porque os nossos filhos, irmão, eles estão sendo assolados por um mundo contaminado, eles estão muito tempo nas escolas com mais amizades, enfim, as escolas mesmo, se você não cuidar, seus filhos estão só aprendendo coisas ruins. Se você não se posicionar, você corre o risco de perder a herança que Deus te deu. Mas em nome de Jesus nós vamos nos posicionar. Amém? Glória a Deus. Ficamos em pé, por favor. Tenha real consciência do valor que tem seus filhos. Não exorte seus filhos na frente dos outros. Beije eles na frente dos outros. Abrace eles. Não discuta com a esposa na frente dos filhos. Você machuca ele quando a mãe dele está envergonhada. Eu já vi tanta cena. Cuidado para não ferir a mãe deles. O teu exemplo arrasta os teus filhos. O teu exemplo arrasta teus filhos. Não adianta você falar muito se você não der o exemplo. Mas não tenha medo de mostrar o teu amor pela tua esposa na frente dos teus filhos. Isso vai gerando nele a consciência de que ele precisa também de uma esposa, se ele for homem. Tem pais que não têm referência em casa, irmão, não sabem nem o que é. Eu não quero. Filha, marido igual pai, eu não caso. Tem menina que até hoje não quer casar por causa do comportamento do pai com a mãe. E vice-versa, tem menino que ficou frouxo porque é a mãe que manda em casa. Então assim, tem uma série de coisas que são naturais, práticas da vida. Mas o Senhor vai nos ensinar a cada dia. E nós vamos cumprir o nosso propósito. Eu quero orar em nome de Jesus pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelos filhos dos teus filhos.